dias lendo, e eu me lembro de um sermão que alguém pregou e eu anotei. Aí aquele nome daquele pastor, a data, o local, se foi um congresso, se foi uma série de conferências, aquilo ali me faz voltar lá no tempo e a minha memória me traz novamente toda aquela reflexão. Então eu tenho esse costume de ficar sempre anotando na Bíblia, no rodapé, em cima, do lado, para que a gente possa usar os sentidos, né? A leitura do texto, ouvir o texto e ainda, se possível, frisar ali, marcar aquilo que se destacar mais durante a mensagem. Então, nessa noite, vamos pensar aqui em Mateus capítulo 13, versículos de números 1 até o versículo de número 9. E diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar nesse momento, assentado como você está. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. E eu quero pedir que você faça uma oração. E na sua oração você diga: Deus, abra os meus ouvidos espirituais. Diga para Deus trabalhar de uma maneira que você compreenda esta reflexão nesta noite, para que aquilo que eu vou falar faça sentido para você, para que você se veja dentro daquilo que Deus tem como visão, como propósito, como objetivo, como alvo para a sua vida. Porque Jesus, ele conta essa parábola, mas ele nesse momento vai ser enfático dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, peça para Deus agora, insistentemente, peça para Deus: Deus, não deixa eu ouvir apenas com os meus ouvidos físicos, não deixa eu ouvir com os meus ouvidos que eu tenho aqui na minha cabeça, mas eu quero ouvir com os ouvidos do meu entendimento. Eu quero ouvir com os ouvidos do coração. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir e discernir o que o Senhor tem para a minha vida nessa noite. Faça essa oração. Ó Pai eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, por estarmos aqui com os nossos irmãos, com os nossos queridos, e juntos, ó Deus, iniciarmos nesta noite uma série de reflexões, de palestras, de mensagens, onde nós queremos, ó Pai, compreender o projeto do Senhor, a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós viemos aqui, cada um de nós, cada um saiu da sua casa, ó Deus, para ouvir a tua voz. E nós não queremos ouvir a voz do homem, nós não queremos ouvir a voz do intelecto, da razão, mas nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor para falar a cada um de nós, para que possamos ser transformados, para que possamos ser renovados, ó Deus, dentro do nosso entendimento e para que nós possamos experimentar toda a vontade soberana do Senhor para a nossa igreja, para o teu povo. E a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse tema que os irmãos escolheram, não só como um tema de congresso, mas deve ser também o tema que os irmãos escolheram para celebrar o ano de 2017, esse tema, tempo de semear a palavra de salvação, merece
estabelece nesse momento algumas reflexões. E a primeira reflexão que nós temos que ter nesse tema é a questão do tempo. Tempo. E quando nós falamos em tempo, pelo menos tem duas palavras dentro da Bíblia que expressam tempo. Existe a palavra tempo, a palavra aonde as pessoas medem o tempo, e os gregos usavam a medição do tempo, a palavra cronos. Cronos. De onde vem a palavra cronômetro? Todos nós conhecemos a palavra cronômetro. Cronometra aí quanto tempo ele vai pregar. Vamos ver se vai passar de 1 hora, né? Cronometra aí, vamos ver se vai passar de 1 hora. Cronometra. Crono de cronometrar. Tempo. Meça o tempo. E é interessante que essa expressão de colocar o tempo e dividir a nossa vida de uma maneira cronometrada, isso não é do ser humano. Foi o próprio Deus que estipulou e cronometrou o tempo. Se nós olharmos na palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar lá no começo, no primeiro versículo, a expressão que dizia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, havia um caos. Um caos. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E aí nós vamos olhando a palavra de Deus no livro de Gênesis, nós vamos vendo como que Deus é maravilhoso, que Ele vai dizendo: a luz vai ser para governar o dia, e a lua e as estrelas vão governar a noite. E foi assim o dia primeiro, e viu Deus que era bom. Olha só, então quem criou o tempo? Deus. Quem que criou o sol? Deus. Quem criou a lua e as estrelas? Deus. Quem que fez separação entre dia e noite? Deus. E é interessante que a palavra de Deus continua dizendo sobre a criação, como que Deus cria. E Ele vai trabalhando nos 6 primeiros dias, até chegar o momento, no 6º dia, quando Ele então cria, forma o homem do pó da terra. E o homem, por isso, é chamado da coroa da criação. E depois de haver criado o homem no 6º dia, diz que Deus descansou no 7º dia. Então, descansar não é coisa de preguiçoso. Não, descansar é algo que o nosso Deus, não precisando, porque Deus não dorme, Deus, Ele não tira cochilo, né? Não fica cochilando, mas Ele deixou como princípio para nós, na divisão do tempo, que nós também devemos trabalhar 6 dias e santificar o 7º dia e dedicar para Ele. Então, o tempo é de Deus. Deus criou o tempo. Deus cronometrou e dividiu o tempo. E é interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que as estações, ou seja, o verão, o inverno, a primavera e o outono, são estações que fazem parte de um tempo. E essas 4 estações estão dentro de um período que nós chamamos de ano. Então, quem foi que dividiu de maneira maravilhosa, linda, perfeita, o ano em estações? O próprio Deus. Quando nós lemos o livro de Êxodo, o povo saindo do Egito, e aí começa a narrativa dizendo que no mês, no primeiro dia do primeiro mês, vocês vão celebrar a saída do cativeiro. E começa a dizer ali sobre os meses do ano. É Deus orientando acerca do tempo. Então, queridos, Deus é tão maravilhoso. Deus, Ele é acima de qualquer
de qualquer cronômetro, né? Mas Ele usa esse tempo que nós vivemos e Ele dá esse tempo para nós desenvolvermos a nós mesmos e gozarmos a vida. Então o tempo é um bem precioso de Deus para nós. Agora existe uma outra palavra para tempo. E a outra palavra para tempo, além de cronos, é a palavra que Deus, Ele coloca para a gente como o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o kairos. É outra palavra grega para tempo, kairos. Então, às vezes as coisas estão acontecendo conosco dentro do nosso cronos, dentro do nosso tempo, mas no tempo de Deus, no kairos de Deus, ainda não é o tempo. E aí nós entramos em choque e discutimos com Deus. Mas por que aconteceu isso? Eu não queria que acontecesse assim. Ó Deus, por que o Senhor não me dá logo aquilo que eu pedi para o Senhor? Eu preciso, eu quero, eu necessito, o Senhor me dá. E aí, é essa guerra que nós temos com o cronos e o kairos. Porque Deus sabe o tempo correto. Deus sabe o momento certo. Então, se nós pegarmos o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido. Ele não vem fora do tempo. Nem fora do tempo cronos e nem fora do tempo kairos. Mas Jesus veio no tempo certo. No tempo exato. Na plenitude dos tempos. No momento exato, Deus interviu na história. Aliás, Deus, Ele sempre intervém na história da humanidade. Sempre. Por quê? Porque Ele é Senhor da história. Amém? Amém. Deus é o Senhor do tempo. Amém? Então, porque Ele é Senhor do tempo, Ele criou o tempo, Ele pode intervir a qualquer momento, porque o tempo pertence a Deus. Há uma frase, há um ditado que diz que o tempo não nos pertence. O tempo não nos pertence. E é verdade, irmãos. Para pensar. O tempo não nos pertence. Quando eu digo assim, olha, presta atenção. Presta atenção. Prestou atenção? Prestou? Está prestando atenção? O momento que eu falei presta atenção já passou. Você não consegue nesse momento que eu falei presta atenção permanecer nele, porque ele já passou, o tempo passou. Mas Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele atravessa a eternidade. Então quando nós olhamos para a nossa vida, uma vida ínfima, uma vida curta, uma vida restrita a 80, 90 anos, quem sabe, né? Alguns, pela sua robustez, chegam até os 80, os 90, mas é um tempo tão pequeno comparado com o tempo de Deus, porque Deus é eterno. Deus é eterno. Ele não tem princípio, Ele não tem fim, e nesse Deus maravilhoso nos convida a vivermos dentro do seu tempo. Irmãos, eu quero deixar bem claro isso para que você entenda que se você continuar vivendo o seu tempo, se você continuar desenvolvendo a sua vida pelo seu tempo cronológico, pelo seu relógio, pelo seu tempo, pelo seu cronômetro, e se você não se aperceber que Deus nos convida a viver no tempo dele, você pode se frustrar, você pode se machucar, você pode, quem sabe, se decepcionar, porque muitas vezes você pode até desejar algumas coisas que não são condizentes com o projeto de Deus para a sua vida. Então, nessa noite, nós queremos começar com essa compreensão de que Deus estabelece tempos para nós. Houve um homem muito estudioso, e alguém escreveu que, igual a ele, ninguém se aproximou, ninguém conseguiu ser igual a ele. Por quê? Porque ele foi o homem mais sábio que já passou sobre a face da terra. E esse personagem que nós conhecemos, o rei Salomão, ele então escreve sobre o tempo no livro de Eclesiastes. Eu quero que você abra então em Eclesiastes, capítulo de número 3, e você veja comigo
E eu sei que você já conhece essa passagem, você já deve ter lido, mas para a gente entender essa questão do tempo. Salomão, o homem mais sábio que já passou sobre a face da terra, escrevendo sobre o tempo, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo para todas as coisas. E é nessa compreensão de que há tempo para todas as coisas é que nós nos encontramos aqui nessa noite. Porque esse é o tempo. O tempo que Deus escolheu para que esta igreja pudesse separar para refletir acerca do tempo. Tempo que Ele mesmo já separou para nós e já determinou para nós que nós devemos semear a sua palavra. O próprio Salomão já dizia: tempo de quê? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É maravilhoso isso porque nós viemos de Dourados, e de Dourados até aqui são 600 quilômetros, né? 600 quilômetros, 220, 230 até Campo Grande, mais 380 de Campo Grande aqui, vai dar 600. Então, e nós saímos de Dourados, e quando eu saí de Dourados, passando ali pela Vila Vargas, o que eu vi? Eu vi muitas máquinas colheitadeiras colhendo o soja. Muitos caminhões, né? Mas vi também muitas outras máquinas, que são as plantadeiras, já plantando o milho. E é interessante hoje em dia, né? Os nossos agrônomos aí, o pessoal que mexe com lavoura, sabe muito bem disso. Como que as pessoas que tinham uma ideia diferente há décadas atrás, essa questão do plantio, essa questão de como preparar o solo, não se plantava sem arar a terra. Arar a terra. E meter de novo a grade, ou então se não arava, gradeava a terra, para depois jogar a semente. Aí vem as pessoas com o plantio na palha, né? O plantio direto, e já vem direto tocando ali, plantando, mas tem que se plantar dentro de um tempo. Porque se você não plantar exatamente dentro do tempo apropriado, você corre o risco de perder todo o seu trabalho. Então, irmãos, se vocês olharem para a direita e olhar para ali, tempo de semear a palavra da salvação. Se vocês olharem para a esquerda, tempo de semear a palavra da salvação. Se vocês olharem para cá, tempo de semear a palavra da salvação. Então vocês estão com essa ideia fixada em relação ao tempo e a necessidade de estar dentro do tempo correto, o tempo certo. E aí nós voltamos então para o Evangelho de Mateus e vamos ver o que Jesus quis dizer acerca desse momento da semeadura. Em primeiro lugar, na minha Bíblia diz aqui parábola do semeador. Na sua Bíblia está escrito isso também? Parábola do semeador? É isso? Quem tem aí na sua Bíblia um outro título para Mateus capítulo 13? Quem encontrou aí? Porque essa expressão aqui do texto, aonde chama a atenção para aquilo que está dentro do texto de Mateus 13, isso aqui não tem no original não. Isso aí foi as pessoas foram colocando, e aí cada Bíblia às vezes muda, né? Mas alguém tem alguma expressão diferente dessa aqui? Parábola do semeador? Alguma Bíblia traz uma palavra diferente? Não. O semeador. O semeador. Alguém tem uma outra diferente? Interessante.
Alguém já disse que esse texto, além de ser parábola do semeador ou o semeador, poderia ser chamado de a parábola da semente. Olha só, uma coisa é olhar para a figura de quem está agindo, quem está praticando o ato de plantar, o semeador, semear. Mas se nós olharmos para o texto também, o que está aqui em destaque, que Jesus mostra, é que esse semeador saiu com semente. Então, se ele saísse, o semeador, a pessoa da parábola, e não levasse consigo a semente, então alguma coisa estaria errada ou equivocada, mas a semente é muito importante no texto. Mas tem algo interessante no texto, e que eu nunca vi em nenhuma das Bíblias que eu peguei até agora, que é algo ainda mais importante no texto, que é a questão que Jesus dá mais ênfase, que é a questão dos solos. Então essa parábola poderia ser chamada de a parábola do solo. A parábola dos solos, ou dos solos, né? Dos solos. Vamos ver. Jesus conta a parábola e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus quer dizer? Que quando ele conta a parábola, muitas pessoas não entenderam a parábola. Ué, que história é essa? O que ele quis dizer com isso? E então as pessoas vão embora. E elas vão se perguntando a si mesmas o que é que Jesus queria dizer com aquela história. E então, depois que eles vão embora, Jesus chama os seus discípulos, e aí Jesus começa a conversar com eles, porque diz o versículo 10: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? O que o senhor está contando história para as pessoas ouvirem a história, mas muitas vezes elas não compreendem a história? E Jesus diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. E Jesus diz o seguinte: é porque eu queria que vocês que estão comigo compreendessem, ainda não é o tempo deles, não é a hora deles compreenderem todas as coisas. Por isso eu falo para eles em parábolas, mas a vocês em particular eu vou dizer o que é que eu quero contar com essa história. Versículo 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, será que Jesus não queria alcançar aqueles corações? Será que Jesus não queria salvar todas aquelas pessoas? Sim, Jesus queria alcançá-los. Jesus queria sim salvá-los. Mas nesse momento ainda Jesus vem no seu ministério para preparar esse grupo de apóstolos, de discípulos, que vão depois novamente sair, levar essa palavra, e muitos, tendo ouvido, vão se lembrar dessas palavras de Jesus e vão aplicar em seus corações. Então, vejamos. Jesus vai dizer o seguinte, aqui na parábola, versículo de número 4. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que eu e você somos convidados a semear a sua palavra. Todos nós, continuamente, somos chamados a semear a palavra de Deus. E quando nós estamos semeando essa palavra, devemos entender que a palavra que nós semeamos, o Evangelho, a palavra de Deus, muitas vezes ao semearmos, essa palavra vai cair num solo conhecido e apresentado por Jesus como o solo à beira do caminho. Ou seja, você alguma vez já começou a falar de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa, você começa a falar, e ele fala: pois é, cara, eu estou esperando o ônibus aqui, esse ônibus não vem nunca, né? Não passa. Mas você estava falando mesmo, o que você estava falando mesmo? Não, estava falando que Jesus
Jesus é o Filho de Deus, o Deus que veio, se fez carne, que habitou entre nós, e a pessoa te interrompe, mas rapaz, esse ônibus, será que ele já não passou? Eu estou atrasado, mas eu tinha que chegar lá e agora esse ônibus não vem. Mas o que é que você estava falando mesmo? Então ele se divide entre o que você está falando e a sua preocupação com outras coisas, e Jesus está dizendo que quando nós semeamos a palavra, e essa palavra fica jogada por cima, ali numa terra dura, numa terra que impenetrável, é como nós semearmos a palavra para um coração que não quer ouvir, não tem interesse de ouvir. Eu me lembro em Ponta Porã, quando eu fui pastor em Ponta Porã, eu visitava uma vez por semana os hospitais, 2 hospitais, da Santa Isabel e o Regional. E uma vez, visitando com uma irmã, a irmã Edith, nós chegamos num quarto, e a hora que nós entramos no quarto, a pessoa olhou para nós e falou, eu não quero vocês no meu quarto. E a irmã Edith era uma alemã, uma senhora grande, né, amável, disse, não, meu amigo, eu vim aqui só para orar pelo senhor, pela sua recuperação. Eu não quero oração, disse ele, não quero oração. Então, tudo bem, sabendo que algumas denominações até não gostam que a gente ore com eles, então tá bom, a gente só vai ler um texto bíblico aqui, já vamos embora, não vamos nem orar. Eu não quero vocês, não quero a visita de vocês, não quero que vocês leiam a Bíblia, vão embora. O que nós temos que fazer como visitador hospitalar, ou como capelão num momento como esse? Tudo bem, senhor nos desculpe, tá bom, muito obrigado, tá, tudo bem. Virar as costas e sair. Ninguém pode ser obrigado no leito, num quarto, a ouvir aquilo que ele não quer ouvir. Por que ele agiu assim conosco? Porque o seu coração estava impenetrável, endurecido. Ele não queria nada com Deus, com a sua palavra. Não chegamos a perguntar o seu nome. Não ficamos sabendo se ele tinha alguma decepção com algum evangélico, ou com alguém, ou se ele tinha algum pacto com o inimigo, com o diabo, com Satanás. Não sei. Mas ele tinha um coração tão duro, que a semente que era para ser semeada, ali, ela, praticamente, se nós jogássemos ali, era de um coração endurecido. Então, o Senhor nos diz que nós devemos semear, e quando nós semeamos, quando nós saímos para semear, nós temos que ter o cuidado de entender o solo. Vocês moram aqui em Costa Rica, estão cercados, né? Todo o município aqui é rico, produtivo. Então, se alguém chegar no momento lá no solo duro e passar ali a máquina só por cima, no solo duro, e deixar a semente cair e não penetrar no solo duro, aquela semente provavelmente vai acontecer como esse caso aqui. Os passarinhos, os outros animais vão vir, vão comer e não nascerá nada. Mas ainda Jesus conta que o semeador não desistiu, não desanimou, e ele continuou semeando. E enquanto ele semeava, outra parte da semente caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, diz o texto. O solo era pedregoso, o solo era cheio de rochas, mas junto com as rochas tinha um pouquinho de terra. E a semente ela conseguiu germinar, e as raízes, aproveitando ali um pouquinho de terra, um pouquinho de, um tufo ali, ela buscou e começou a crescer e a germinar, mas não teve jeito, porque veio o sol muito forte, causticante, e ela não conseguia desenvolver e queimou aquela plantinha, e ela foi vencida ainda enquanto uma planta muito pequena. Queridos, quantas vezes nós estamos semeando a palavra de Deus e nós achamos que por levar uma palavra rápida, uma palavra superficial, e dizer para a pessoa, olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Ele morreu na cruz por você, entrega a sua vida a Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, que você vai para o céu, e você vira as costas e fala, já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte, desse aí não tem mais compromisso. Não é assim. Você precisa saber como está aquele solo, e se aquele solo é um solo pedregoso, rochoso, com pouco adubo, com pouca terra, é necessário olhar para aquela pessoa
e entender a situação que ela se encontra e investir mais tempo na vida dela. Quando nós chegamos aqui em Costa Rica hoje, o sinal da internet para o meu celular não estava dando para localizar a rua que o pastor Valdino passou para mim. E eu falei, vamos parar no posto aqui? Vamos parar no posto e vamos perguntar aqui. Aí eu tinha o nome da rua, perguntei o nome da rua. E ele falou, mas o senhor tem certeza que essa rua é aqui mesmo? Qual é essa rua não? O senhor não tem uma outra referência? Eu falei, eu quero ir na primeira igreja batista aqui de Costa Rica. Aí o frentista, ele abriu um sorriso e falou, primeira igreja batista, a igreja do pastor Valdino. Olha só. O pastor Valdino sempre vem aqui no posto e ele fala para mim de Jesus. E ele faz uma oraçãozinha para mim. Oraçãozinha, eu lembrei daquele, quando ele falou oraçãozinha, quando ele falou oraçãozinha, eu lembrei na hora do pastor Rui Simões, que aí uma reunião lá na convenção, estava quebrando lá, assim, discutindo e tal, e um defendia uma coisa, outro defendia outra e tal. E o pastor Rui Simões veio no microfone e falou, irmãos, por favor, posso fazer uma oraçãozinha? Só para baixar o clima ali, né, da discussão. Posso fazer uma oraçãozinha? E ele falou, pastor Valdino, e eu faço tratamento em Barretos, eu tenho problema de saúde, e só em falar da oração que o pastor faz por mim, já me arrepia todo aqui. Opa! Então o pastor Valdino está plantando a semente nesse coração. Está plantando a semente nesse coração. De repente o solo, ele já não está mais duro, porque a semente está sendo desejada, mas ainda está um solo talvez pedregoso, com pouca terra, tem que escarafunchar mais ali, tem que mexer com aquele terra, revolver a terra, para que não aconteça como aconteceu no segundo tipo de solo, aonde havia muito pedregulho, muita pedra, muita rocha e pouca terra, para que a palavra, a semente, não venha a secar. Mas ainda no mesmo texto diz, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Irmãos, é tempo de semear a palavra de salvação. Isso todos nós concordamos. Mas nós temos que entender também que quando nós semeamos a palavra, qualquer que seja o coração, o inimigo, enquanto nós semeamos a boa semente, ele semeia a má semente. Enquanto nós semeamos a semente do Evangelho, enquanto nós semeamos a semente das boas novas, enquanto nós semeamos a semente da salvação, o inimigo começa a semear a semente da discórdia, o inimigo semeia a semente do ódio, a semente da raiva, a semente do engano, a semente da maldição, e ele vai semeando essa sementeira cheia de espinhos. E as pessoas, elas têm que ficar entre o nosso semear e o semear do mundo. E é interessante que o inimigo não tira férias da sua semeadura. O inimigo, ele usa todos os mecanismos para semear a semente do mal. Ele usa televisão, ele usa internet, ele usa rádio, ele usa jornal, ele usa revista, ele usa folheto, ele usa tudo o que ele pode para semear os espinhos nos corações das pessoas. E nós devemos entender que a nossa responsabilidade é levar a boa semente e encontrar com a pessoa e tentar analisar o coração, o solo do coração daquela pessoa. E às vezes nós começamos a falar de Jesus, a pessoa está com ódio, porque alguém a magoou, alguém a entristeceu, alguém lhe fez alguma coisa má. E aí a pessoa rotula e diz assim, eu não quero saber de crente. Quero saber de crente porque um dia um crente me enganou, me vendeu um terreno, eu fui lá construir, o terreno não era aquele lugar, e um crente me passou a perna. Um dia eu comprei um carro, e aquele crente me vendeu o carro, e o motor estava quase pifando, e aí ele colocou óleo mais grosso lá, e eu comprei o carro, pensando que o carro estava bom, e depois fui fazer uma viagem, o carro fundiu o motor, eu não quero mais saber de crente. Então, há alguns maus testemunhos de algumas pessoas e que mancham o nosso nome de cristão muitas vezes. E os corações das pessoas ficam assim cheios de raiva, ódio,
de aversão, aquele coração está totalmente com espinhos. E quando você estiver semeando o evangelho da paz, semeando o evangelho do amor, semeando o evangelho que vai trazer vida, você tem também que estar ali preocupado em cortar as plantinhas das ervas daninhas. Então, junto com a sua semeadura, junto com o cuidado para que aquela planta cresça, você tem também que fazer o trabalho de um bom lavoureiro, um bom agricultor, de passar o veneno certo para o mato certo, né? E não adianta jogar veneno de folha estreita em erva daninha de folha larga, né? Tem isso aí também? Não, você tem que colocar o veneno, o antídoto certo para queimar aquela praga ali, e você tem que conhecer qual que é o antídoto para aquele problema. Então, se a pessoa está com o coração cheio de raiva, de ódio, então você tem que ter o quê? Um antídoto. E aí você tem que saber o que a palavra de Deus diz. Aí você fala, mas tem um versículo lá, a Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha, a gente às vezes pode até ficar nervoso, magoado, entristecido, mas a ira, o ódio, a raiva, é como uma raiz de câncer. E muitas pessoas, elas passam mal e elas até mesmo são acometidas dessa doença. E a ciência mostra que o ódio pode provocar um câncer. Então, meu amigo, tire esse ódio do seu coração. Tire esse veneno de dentro de você. Então, você tem que ter sempre ali o antídoto e atender as pessoas nas suas necessidades. Mas vamos, então, para o quarto tipo de solo. E Jesus diz, outra, enfim, caiu em boa terra. Caiu em boa terra. Queridos, vamos olhar agora para dentro de nós mesmos. Será que o meu coração é um coração preparado? Será que o meu coração, eu posso dizer para as pessoas que elas precisam ter um coração igual ao meu? Porque assim, se elas tiverem um coração igual ao meu, elas terão um coração perfeito, um coração preparado, um coração pronto para receber essa palavra, e que essa palavra, ao cair no coração delas, como um dia caiu no meu coração, vai germinar e vai produzir. Porque Jesus diz que quando uma semente cai numa boa terra, ela então vai dar fruto. Só que é interessante que Jesus vai dizer o seguinte, que umas plantas produziram a 100, outras a 60 e outros a 30 por um. Eu não sei quantos aqui tem plantação, não sei quantos dos irmãos, mas alguns devem ter a sua fazenda, o seu sítio. Se não for de lá com o soja, o milho, tem um pomar em casa, plantou uma laranja, um limoeiro, um mamoeiro, uma horta. Né? Quando nós plantamos a semente, o que nós queremos? Colher. Nós queremos produção. E quanto que nós queremos de produção? Bom, se der qualquer coisa aí, se nascer alguma coisa, se frutificar, o importante é dar. Se essa laranjeira, né, plantei uma árvore lá, uma árvore frutífera, uma laranjeira. Se essa laranjeira me der uma laranja por ano, eu já estou satisfeito. Tem alguém que planta e cuida de um pé de laranja para dar uma laranja por ano? Alguém cuida de um pé de pocã? Né, vai lá, corta, aduba, coloca esterco, tal, agoa e tudo, para colher uma pocã por ano? Claro que não. Quando nós plantamos, quando nós nos envolvemos com a terra, quando nós nos envolvemos, nós queremos produtividade. Eu estive agora, semana passada, na casa dos meus pais. Eles moram aqui em Rochedo, perto de Corguinho, Rio Negro, moram em Rochedo. E é interessante que na casa dos meus pais tem um pomar, e há ali uns pés de pocã, que todos os anos, aquilo produz, mas produz em quantidade que os galhos quebram. Eles envergam de quebrar, mas quebrar mesmo. E aí a minha mãe falou, filho, esse ano vai produzir tanto, que o teu pai e o teu irmão já escoraram
todos os galhos para não quebrar. Então está lá, mas é muita pocã verde, se confunde com as folhas, está lindo. E não produz 100 por 1, não, ali está 200 por 1. Mas por quê? Porque o meu pai, ele gosta de cuidar daquilo ali, ele cuida com muito carinho, ele coloca resto de folhas, ele tem a época certa de colocar o esterco de vaca, e ele cuida daquilo ali. Irmãos, se nós cuidamos daquilo que nós plantamos, da nossa horta, do nosso pomar, da nossa lavoura, não pode ser diferente com o cuidado no cultivo, na vida das pessoas. Da mesma forma, nós temos que passar para as pessoas muito amor, muita atenção, muito cuidado, muito carinho. E as pessoas têm que olhar isso em nós, e as pessoas têm que entender que isso é algo natural, que nós estamos fazendo isso simplesmente para trazê-las para a Igreja Batista. Não! Mas nós estamos fazendo isso porque nós queremos compartilhar com elas aquilo que alguém um dia fez por nós e nos apresentou Jesus de uma forma que nós abraçamos esse Jesus e foi algo assim tão maravilhoso para nós que nós queremos compartilhar com as pessoas. Queridos, quando eu conheci Jesus, eu conheci de uma maneira assim que foi maravilhosa. Eu nasci num lar cristão. Aliás, eu digo para as pessoas que eu nasci dentro da igreja. E algumas pessoas falam, mas como nasceu dentro da igreja? Será que a mãe dele estava lá no culto e de repente veio, a hora do parto e ele nasceu dentro lá no templo? Foi mais ou menos assim. A minha mãe, ela era zeladora da igreja. E morava numa casa no fundo da igreja, uma casa de tábua, no fundo da igreja. E aí, nasci ali, passou-se um tempo, a igrejinha era muito pequena, foram construir um outro templo. Construíram um templo do lado e maior. E aonde é o púlpito desse templo hoje, é o lugar onde eu nasci. Então, sei que você conhece a 4ª Igreja Batista, né? Estávamos falando agora há pouco na sua casa. Mas onde é o púlpito da 4ª Igreja Batista, era lá em 64, no ano de 64, a casinha de madeira que morava o zelador e a zeladora, meu pai e minha mãe, e eu nasci ali. Então eu nasci dentro da igreja. Cresci, corria, que nem esse menininho aqui, ó. Coisa gostosa que eu gosto muito, é de ver as crianças correndo na igreja. Nós temos que ensinar os nossos filhos a trazer os filhos para a igreja, trazer. E cada um é diferente do outro. Tem criança que vem para a igreja e dorme o culto todo. Tem outro que fica no colo do pai e da mãe. Aí é fase. O outro anda. Mas, irmãos, nunca permita que alguém deixe de vir para a igreja como desculpa, porque o filho é hiperativo, porque ele corre. Traga para a igreja. Lugar de criança é no templo, é na casa de Deus. Então eu me lembro, as minhas primeiras imagens de criança eram embaixo do banco ali, sentado lá do meu pai, da minha mãe, coisa linda. Mas eu me converti aos 9 anos de idade. Porque um senhor, uma vez, chegou lá na casa, onde nós estávamos, e aí bateu palma, meu irmão abriu a porta, olhou e falou, meu pai não está e a minha mãe também não está. E ia fechando a porta. E aí o senhor lá da rua falou, não, eu não vim falar com eles não. Eu vim falar com vocês. E aí, abriu o portão e entrou. Era o meu avô. O que meu irmão queria dizer? Vô, vai embora. Vai embora. Nós estamos brincando aqui, assistindo televisão, pulando no sofá. O meu pai estava dando aula, era professor. A minha mãe não estava. Ela vendia roupas, tinha saído para vender roupa. E nós estávamos lá, os filhos. E aí, meu avô chegou, vem cá, senta aqui. Aí sentou a gente na sala ali, abriu um livrinho e começou a mostrar assim, ó. Eu vim aqui para falar para vocês de 4 verdades da palavra de Deus. A primeira verdade aqui nesse livrinho é que Deus ama vocês. E Deus tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. Aí virou o livrinho a página e falou assim, mas tem uma coisa, vocês estão perdidos, porque o pecado é um grande abismo e faz separação entre vocês e Deus. Vocês estão separados de Deus. E se vocês morrerem hoje, vocês vão para o inferno, porque vocês precisam, virou a página,
de Jesus. Jesus é a ponte que liga o homem pecador a esse Deus maravilhoso que ama vocês. Aí virou a página e falou, e se vocês confessarem Jesus como Salvador e Senhor, se vocês receberem Jesus no coração de vocês, Jesus vai entrar e vai ser o Salvador de vocês. Quem quer Jesus? Eu falei, eu quero, vou. Meus irmãos, eu quero, vou. Então eu vou fazer uma oração com vocês agora, tá bom? Eu vou falar e vocês vão repetir. Eu tinha 9 anos de idade. E ele foi fazendo a oração e eu fui repetindo. Fiz a classe lá de preparação para o batismo, batizei. Mas eu abri o meu coração, eu tenho aquela clara, nítida, real momento do meu novo nascimento, sentado no chão da sala, ouvindo o meu avô falando de Jesus para mim. E porque Jesus é maravilhoso na minha vida, e nesses praticamente aí 40 e tantos anos de vida cristã com Jesus, Ele nunca me abandonou. Ele nunca me decepcionou. Eu já o abandonei em alguns momentos da minha caminhada. Eu já o decepcionei milhares e milhares de vezes. No entanto, Jesus continua me amando cada vez, não mais, porque o amor dele não pode ser maior do que já é, mas ele continua me amando, e assim como ele me ama, assim como essa semente caiu no meu coração, eu preciso levar essa semente aos corações das pessoas. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você veio aqui nessa noite, porque é o seu tempo, é o seu momento de entender que nós não podemos fazer outra coisa, senão semear a palavra de salvação. Semear a palavra de salvação. E há vários tipos de solo, e nós temos que perceber, quando nós estivermos semeando a palavra de Deus, qual é o solo que nós estamos tratando. Será que essa pessoa está aberta? Será que essa pessoa está disponível? Será que essa pessoa está desejosa? Será que ela está recebendo com avidez, com desejo? Ou se ela está ali só para não ser deselegante comigo? Mas não importa. Eu tenho que entender que se aquele não é o momento da palavra germinar, eu tenho que deixar a porta aberta para voltar novamente. Para semear de novo, para continuar semeando. E entendendo que o alvo de Deus, da minha colheita, na vida das pessoas, é 100 por 1. Não é 60, não é 30. Né? Quando alguém planta aí 200 hectares de soja, e aí no final, na colheita, vai lá tal, deu 20 sacos por hectare. Não paga o plantio. Não paga a hora de trator, óleo diesel, semente, todo o gasto dele. Mas se ele colhe lá, se colher muito bem, será que chega a quantos sacos por hectare? Quando colhe muito bem? 60 e 70? 70. Já viu algum dar 100? Nunca viu? Mas eu vou profetizar agora a bênção de Deus para chegar a 80. Não vou profetizar, a 80 nessa região, em nome de Jesus. Para os irmãos um dia falar, olha, lá na região de Costa Rica chega a 80. Quando o máximo é 65, já chegou então ao lugar 70, lá em Costa Rica é 80. A safra é boa, a terra é boa, Deus abençoa, a chuva produz. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele não quer que nós colhamos 30%, 60%, mas Deus colocou um alvo para mim, Deus colocou um alvo na sua vida, e o nosso alvo é 100%, amém? 100%, 100% da minha família precisa estar aos pés de Jesus, 100% dos meus vizinhos precisam ser levados aos pés de Jesus, 100% dos meus colegas de trabalho, eu tenho que levá-los à palavra de Deus e levá-los aos pés de Jesus. 100% de Costa Rica. Ah, pastor, mas isso não existe. O alvo de Deus é que nenhuma pessoa se perca, mas que todos venham ao arrependimento. As pessoas diziam, mas aí ninguém vai se converter, você é louco. Essa cidade aí, ninguém se converte.
Nínive, rapaz, o dia que uma pessoa em Nínive se converter, rapaz, vai cair uma tempestade. Ninguém se converte. Ah, é? Bom, ninguém se converte, mas Deus me mandou semear. Mandou semear. Então tá bom, eu vou semear. E ele saía por aquelas ruas, falando, não vai dar tanto tempo, Nínive será subvertida. Nínive vai ser castigada. Nínive vai ser destruída. Olha, desse tempo vai acontecer. E o rei ouviu. O rei entendeu. O rei se apercebeu. Se arrependeu e converteu. E aí, ele determinou por decreto, né? Conversão por decreto. Isso é livro de Jonas. Conversão por decreto. Todo mundo agora se vista de saco de cinza. Pega os bois e jumentos, não dá comida. Eles vão jejuar, os animais vão jejuar. E nós também vamos jejuar, porque, olha, esse Deus aí, ele vai pesar a mão sobre nós, então vamos nos converter. E não ficou nenhuma pessoa sem o arrependimento naquela cidade. Irmãos, vamos orar. Eu quero chamar o pastor Valdino, eu quero orar por você, pela igreja, e eu quero nesse momento pedir a Deus que possa, a partir de hoje, a partir desta reflexão, desta noite, nos levar a essa compreensão ao longo desse nosso encontro nesses dias, que há tempo para todas as coisas, para todos os propósitos, e o tempo de Deus, o tempo dele, para a nossa vida, já chegou. O tempo de Deus para nós chegou, amém? Amém? O tempo de Deus é esse. Amém. Não é simplesmente cronos. desafiá-los a semear a palavra no dia de amanhã. Amanhã nós temos o dia todo para estar convidando as pessoas para estar aqui conosco às 19 horas.
trocas, tá bom? Então, que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa descansar em paz, e amanhã estaremos novamente aqui. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.